Então, bom dia a todos que nos acompanham pelos canais do Conselho Municipal de Educação CEMESO. Eu sou Adriana Santos Pinto, vice-presidente do colegiado. Hoje é dia 13 de setembro de 2022, são 9h09, e estamos dando início à 616ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, que é transmitido pelos canais do CEMESO, nas redes sociais, e cujo vídeo permanece para consulta da população, constituindo o acervo digital do colegiado, nos termos da deliberação CEMESO 3, de 20 de abril de 2021. O CEMESO tem hoje na secretaria da reunião a conselheira Petula Ramanauska Santoro Silva, a quem eu antecipadamente agradeço em nome do colegiado. Hoje, a verificação das presenças agora, presentes conselheiras Adriana Santos Pinto, Alexandre da Silva Simões, Marília Angélica Martins Alves Porto, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Elaine Cristina Noqueli Braz, Priscila Cristina Gaspar Diogo, Joyce de Oliveira Campos, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto, Marinês Cristofani, Lauren Delgado Messias Caseta, Petula Ramanauska Santoro Silva, Isaura Mendes Rosa Manganhato. Ausências justificadas da Valéria de Fátima Moura Ferretti. Então, agora, dando continuidade, atingimos o quórum, a gente vai passar para a leitura, então, da ata da reunião passada. Eu vou apresentar aqui para vocês. A Rosângela justificou? Tá, eu vou colocar aqui, então. E a Andréia também está chegando agora. Vocês conseguem ver a ata? Sim. Então, Marília, você consegue fazer a leitura para a gente, fazendo favor? Marinês, eu estou fazendo. Marinês. Ata da 615ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, CEMESO, realizada aos 23 de agosto de 2022. Eu acho que eu errei a data. Com o uso da ferramenta virtual Google Meet, link meet.google.com. A reunião iniciou-se às 9h07, sob presidência da professora doutora Ana Paula Souza Brito, que abriu os trabalhos juntamente com a professora Adriana Santos Pinto, vice-presidente do colegiado. Agradecendo a participação de todos, bem como a professora Marinês Cristófani, que faz a secretaria da reunião. Expediente, verificação das presenças, confirmado o quórum, registramos a participação na videoconferência dos conselheiros titulares, Adriana Santos Pinto, Alexandre Silva Simões, Ana Paula Souza Brito, Maria Angélica Lacerda Cardoso, Denilson de Camargo Mirim, Isaura Mendes Rosa Manganhato, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto, Petula Ramanauska Santoro Silva, Priscila Cristina Gaspar Diogo, Valéria de Fátima Moura Ferretti, Rosângela Querqueto Andrade de Almeida, ausências justificadas, conselheira Andréia Pincanço Souza Tiche, Elaine Cristina Noqueli Braz, Lauren Delgado M. Caserta. O link de acesso foi tornado público, junto com a pauta da reunião, disponibilizada aos membros do colegiado no site CEMESO e compartilhada em grupos das redes sociais. A reunião foi transmitida ao vivo por meio do canal da CEMESO, via YouTube. A aprovação das atas das reuniões 610ª e 614ª. Passando para a leitura da ata da reunião da 612ª, que foi aprovada por unanimidade, sendo necessária apenas a inclusão dos números nas linhas, formatação. Iniciando assim a leitura da ata 614ª. Após a leitura, a conselheira Adriana sinaliza que a data 23 de agosto deve estar incorreta, sendo dia 13 de agosto, e que gostaria também da inclusão do veto do senhor Sedu sobre o parecer aprovado no Conselho referente à análise das contas.
e a resposta encaminhada da CEMESO para a SEDU. Também incluir o caso da ex-conselheira Marina Flório, onde foi recebido pela SEDU o ofício indagando a situação a qual também foi encaminhado resposta pela CEMESO e a tal indagação. Não havendo mais manifestações, passou a aprovação da ata, onde ocorreu por unanimidade, constando as alterações anteriores apontadas. Palavra da presidência, a presidenta Ana Paula Souza Brito, com a palavra, retornou 2 assuntos que aparecem na pauta. A reunião para apresentação da LDO, onde informa que foi encaminhado o ofício ao senhor SEDU, sugerindo a reunião presencial podendo ocorrer na Câmara Municipal de Sorocaba, podendo ser transmitida ao vivo. A segunda questão abordada é da existência de um orientador por escola, que também foi lembrada e citada na última reunião. Ainda informou que a conselheira Andréia solicitou que colocasse em pauta para que o assunto pudesse ser explanado pela mesma. Devido suas férias, esta solicitou ainda que fosse adiado tal reunião, ficando esse assunto a ser pautado em setembro. Também, não menos importante, retoma a recomendação da UNCMEC sobre a UNCME, sobre a homologação dos currículos. Foi conversado com a Joyce, onde esta procedeu com os trâmites da homologação na data correta, 15 de agosto. Desta forma, Ana Paula e Adriana encaminharam ofício à SEDU, solicitando o envio ao Conselho dessa homologação, para que este possa elaborar o parecer da CEMESO, saindo assim do status pendente. Ana Paula também elencou que não recebemos pela SEDU a devolutiva referente aos ofícios, palavra cantada e cruzeirinho. Por fim, informa que ainda falta a ata da conselheira Joyce para deixar todas as documentações das reuniões em ordem, e aguarda a publicação da indicação do diretor Luciano Jesuíno Bezerra como membro do Conselho. Última informação é que esta publicação estava na análise. Fala do árduo trabalho das comissões, tanto referente às eleições para as cadeiras do colegiado, como do Estatuto da Análise dos Procedimentos das Prestações de Contas, fomentando a importância dos trabalhos no sentido da orientação para com os procedimentos da análise de contas. Abre a palavra para a vice-presidência, Adriana reforça a importância dos trabalhos e reforça a necessidade da publicação, uma vez que já ocorreu a apresentação do representante, que estamos estranhando a demora, uma vez que a publicação foi junto com outras que já ocorreram, mas que aguardamos a publicação. Palavra dos membros, sem manifestações, palavra da comunidade sem manifestações, ordem do dia. 4 itens. Minuta dos editais para a eleição da cadeira de ensino superior e ensino técnico. Parecer elaborado pela Câmara do Plano de Metas, todos pela educação, referente à minuta de lei sobre o serviço de transporte escolar gratuito e encaminhamento sobre análise dos projetos e programas da SEDU. Início da leitura da minuta, da edital do CEMESO 1/2022, eleição segmento ensino profissional. Antes da leitura, a vice-presidente explica que as 2 minutas são muito parecidas, propondo que a leitura se dê em uma única análise, pois ambos são semelhantes, com alteração apenas dos segmentos e numerações. Ensino profissional e outro ensino superior. Inicia-se a leitura, Ana Paula solicita apresentar a documentação que comprove a instituição que representa, onde no outro edital foi acrescida essa documentação. Após o término da leitura sem ajustes importantes, foram levantados pequenos ajustes de formatação. Ambos os editais foram aprovados por unanimidade. Abre espaço para a explanação da presidente da Câmara, Joyce, para a explanação da presidente da Câmara, Joyce Campos, para colocar sobre os trabalhos referentes à minuta de lei de transporte escolar gratuito. Dessa forma, começa a leitura do parecer. Após a leitura, Joyce comenta que a lei não identifica a distância no direito estabelecido e salienta que muitas crianças têm a necessidade de acompanhamento de um adulto para o trajeto, para garantir assim o acesso e permanência do educando à escola. Abre espaço para manifestações. Adriana se manifesta parabenizando pelo parecer e pergunta como foi chegado a essa definição de quilometragem de distância. A conselheira Aparecida coloca que a
divisão da educação básica tem um estudo técnico das necessidades, além de existir uma visão maior por parte do secretário SEDU e do prefeito para atendimento das necessidades. Adriana também continua a explanação e agradece, parabeniza e salienta que tal política pública é necessária e de suma importância. O conselheiro Denilson aproveita e se manifesta em uma parte solicitando a colaboração para, se possível, reverter o tempo de integração, ônibus da URBS, sendo solicitado via ofício à URBS, pois muitos alunos do Instituto Federal vêm enfrentando esse problema. A conselheira Aparecida se compromete em colaborar com a solicitação junto à Prefeitura. A presidente do Conselho, Ana Paula, pergunta à conselheira Aparecida se existe a previsão de participação dos munícipes nas comissões. A conselheira Aparecida coloca que esta é apenas um projeto de lei, trazendo as diretrizes onde futuramente será regulamentada via decreto, onde poderá ser regulamentado, podendo ser sugerida a participação da sociedade civil. Mas é algo difícil essa contribuição, mas será levantada a sugestão. Não havendo mais manifestações, aprova-se o parecer por unanimidade. Por fim, Ana Paula coloca o último item da pauta, que é a análise dos projetos e programas da SEDU, a qual recebeu tanto em espécie, impresso, e também em formato digital, que agiliza para a análise e devolutiva dos mesmos. Aproveita e agradece a conselheira Andréa Tiche, que colaborou para que esse material fosse digitalizado. Coloca também que não acredita ser prudente qualquer alteração dos membros nas câmeras e salienta que o prazo está sendo contado. As câmeras estão trabalhando de forma conjunta, uma vez que existem projetos comuns aos dois segmentos. Por fim, informa que encaminhará o link para a presidência das duas câmeras e para os conselheiros da CEMESA, solicitando os presentes das câmeras agendem uma reunião para encaminhamento da análise dos projetos e programas. Sugere a mesma que no momento da análise tenham dois pareceristas, usando a mesma metodologia da primeira análise, tendo duas opiniões de cada projeto e programa. Encerramento, nada mais havendo a ser tratado nessa data, às 10 horas e 52 minutos, a senhora presidenta agradeceu a participação de todas e todos na videoconferência, dando a reunião por encerrada. Nada mais restando a relatar, eu, Marinês Cristófani, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada seguirá assinada por mim e pelos demais. Obrigada, Marinês, pela leitura. Eu só acho, assim, só acrescentar, né, o senhor secretário na SEDU, e quem fez as orientações lá no começo para ser acrescentado na ata foi a Ana Paula, mas... Tá. E acho que na linha 112 está câmeras. Eu vou ver. Tem algumas algumas coisinhas lá que eu vou fazer essa correção já. Tá, obrigada, Maria. Nada. Então, gostaria de saber se existem outras considerações ou apontamentos sobre a ata. Então, não havendo manifestações... Oi, Adriana, bom dia. Meu nome está errado na ata. É Maria Angélica, tá nome da Lacerda, né? A gente vai corrigir também. Tá. Obrigada. Então, depois dos apontamentos, eu coloco em votação a aprovação da ata. Eu peço que os contrários e as abstenções se manifestem. Então, não havendo manifestações, considero a ata aprovada por unanimidade. Eu passo, então, agora a palavra da presidência. Como consta aí na ata, a gente pôde ver, né, sobre o ofício da UNCM, eles reenviaram esse ofício sobre a homologação dos currículos, né, de acordo com a BNCC. E a Joyce coloca, né, inclusive parece na ata que a Joyce fez essa inserção, mas ainda consta essa pendência
e a gente vai ter que se manifestar a manifestação do conselho. Então, o conselho pede que a secretaria mande, então, a homologação do currículo, para que a gente dê prosseguimento aí, para que o conselho possa, então, se manifestar e resolver essa pendência que consta ainda no movimento lá da Base para Todos. Você quer falar, Joyce? Oi, Dri, bom dia a todos. Eu vou encaminhar, então, o documento, né, porque nós fizemos e cumprimos dentro do prazo do dia 15 de agosto, mas eu não sei te dizer o porquê consta ainda como pendência. Então, a gente já fez uma consulta, buscamos informações, mas eu ainda não tenho, essa informação, mas a gente tem o comprovante de que o documento foi feito. Tá baixinho, Joyce, não estou conseguindo te ouvir muito bem. Que seja o fone, melhorou? Melhorou. Mas eu encaminho um comprovante para vocês, a gente buscou essas informações junto ao sistema, o porquê que consta como pendência ainda, mas eu ainda não obtive a informação. Mas assim que eu tenha disponível, eu também informo a vocês, ou a você, ou a Ana Paula, tá bom? Mas nós fizemos, sim, cumprimos os prazos, estou com um comprovante aqui, e já encaminho, eu faço um arquivo digital para o envio ao CEMES. Ok, Joyce, obrigada. Nós recebemos esse segundo ofício no dia 9 de setembro, apontando que a gente ainda está em observação, lá no índice amarelo, lá, tá? Mas daí eu acredito que nessa pendência seja a manifestação do conselho. Então, a gente precisa do envio da homologação do currículo para que o conselho possa, então, se manifestar e aí a gente dá andamento nesse processo com a UNCM, tá? Então, a gente fica nesse aguardo. Nessa disposição para colaborar com o trabalho, para a gente poder estar cumprindo certinho os prazos estabelecidos, tá bom? Eu entendo também que não a pendência tá do parecer realmente do conselho. Eu acredito que seja isso. Sim, Joyce. Obrigada. Continuando, então, ainda como também a gente já viu na ata, ainda não recebemos as respostas do ofício referente, né, à palavra cantada, ofício número 16, 2022, e sobre o cruzeirinho, ofício do CEMES, /10, 2022. Então, estamos aguardando. Não recebemos o retorno ainda também sobre a publicação da nomeação da indicação do Magistério Público Estadual do diretor Luciano Jesuíno Bezerra, que já consta na ata anterior, né? Esse pedido foi encaminhado dia 21 de junho para publicação, e estamos aguardando. Aí a gente vai, Ana Paula e eu, vamos ver aí quais são os procedimentos do Conselho para a gente ver essa questão dessa publicação, aí que já está fazendo aí 2 meses, né, dessa espera dessa publicação. E também, no dia 9, nós recebemos um e-mail, enviado para o Conselho, sobre falta de funcionários para atendimento de berçário, CI 81. Essa funcionária está relatando uma sobrecarga, uma sala de berçário com 29 matriculados e falta de pessoas aí do atendimento, né, para um atendimento de qualidade. E não é a primeira vez que eu recebo reclamações aí do CI 89. A gente até no começo, André explicou sobre a contratação dos auxiliares CLT, que essa era uma demanda que estava aí sendo analisada pela secretaria. Então, depois a gente precisa ver essas questões aí de falta de funcionários, que ainda permanece, né? Nós estamos em setembro, do CI 81, que ela me mandou e-mail para o CEMESO, dizendo das condições difíceis de trabalho que elas estão enfrentando. Relata que tem a professora mais uma auxiliar, a estagiária, mas nós sabemos que a resolução estagiário não é para ser contado como adulto que cuida, né, como adulto responsável. Então, ela relata que está trabalhando em 2 pessoas nesse berçário, que já tem uma sobrecarga de matrícula, né? Se a gente for pegar a nossa resolução, são 18
crianças por sala. Ela alega que são 29 matriculados na sala de berçário. Então, vou pedir gentilmente aí para a secretaria olhar para esse caso da falta de funcionários, porque primeiro é a qualidade do atendimento, né, o direito da criança de ser atendido. E as condições de trabalho também precisam ser garantidas nesse caso, né? Depois eu passo aí para a Laura, se ela quiser, mais informações do que a gente tem aí dessa informação sobre falta de funcionários no CI 89. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o andamento dos editais. Nós estamos com 2 editais abertos, né, para educação do ensino superior e do ensino profissional. Foi feita a publicação, né, as comissões se reuniram, dia 1 e 2 foram as inscrições dos candidatos e dos eleitores. A comissão se reuniu para avaliar os documentos enviados, né? No dia 8 foi publicado as inscrições de candidatos, nós tivemos uma inscrição no ensino profissional de candidato, 3 do ensino superior e a inscrição dos eleitores também. Então, está publicado no cemeso.org/editais, lá no site, né, a relação de todos os inscritos, tanto dos candidatos como dos eleitores. E hoje, dia 13 e dia 14, é o prazo para deferimento ou indeferimento dessas inscrições. Então, nós vamos aguardar agora esses 2 dias, esse prazo de recursos, para dar andamento, então, às etapas do edital. Dia 16, então, sai a lista nominal dos candidatos e eleitores, a lista oficial, definitiva, após os recursos. Sobre a palavra da presidência, era isso que nós tínhamos a dizer. Joyce levantou a mão. Joyce, quer falar alguma coisa? Na verdade, assim, eu sei 81 ou 89, eu fiquei na dúvida e eu não queria interromper. É 81 ou 89? Das 29 81. matrículas. Só para confirmar. 81. Foi de 81, né? Obrigada. Isso. Eu abro, então, a palavra dos conselheiros e conselheiras. Alguém tem uma manifestação? Não temos manifestação. Passamos para a palavra da comunidade. Mas acho que não temos. Então, não temos também palavra da comunidade. A gente vai passar, então, para a ordem do dia, que será a análise dos projetos e programas da SEDU. Gostaria de saber, junto à Câmara do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, como estão os processos aí de análise dos pareceres e programas. Alguém das câmaras vai se manifestar? Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, Parê, tudo bem? Então, vou contar um pouquinho do nosso trabalho. Iniciamos essa semana. Aliás, bom dia a todos, né? Acho que a gente começa a trabalhar, parece que já viu todo mundo o dia todo, né? Bom dia a todos. Então, nós iniciamos, na verdade, o cronograma de trabalho, né? Essa semana, dividindo os materiais, cada um dos membros fará a leitura. A meta é que cada projeto seja lido 2 vezes, né? Por 2 conselheiros. Fizemos a distribuição, ainda faltam alguns projetos a serem encaixados, a Câmara é pequena, né? Nós somos, acho que, em 4 pessoas, né? E vamos iniciar a leitura. Na minha avaliação, eu acredito que o trabalho esteja concluído aí no final do mês de setembro.
Tá, então, e aí acho que nós poderíamos sentar aí, aí a partir daí, estar sentando, dialogando com a Câmara do Ensino Fundamental, né? Porque nas minhas anotações foi isso que ficou combinado, né? Pois as câmaras sentam e fazem apontamentos gerais, né? Foi isso, né? Foi, Parê. Interessante que caminham as duas câmaras juntas, né? Do fundamental e do infantil. Eu até fiz essa sugestão, eu sou da Câmara do Infantil, para que o infantil analise os projetos do infantil, daí tem os projetos que são comuns, né, do infantil e do fundamental. Aí seria interessante que houvesse uma parecerista do infantil e outra do fundamental. E aí a gente dá continuidade. Interessante seria que a gente conseguisse apresentar na próxima reunião. Se eu não me engano, a nossa data se encerra 30 de setembro, se eu não me engano, né, para essas análises, para a gente ter tempo de dar continuidade. É isso, né, Petula? 30. Então, essa distribuição deve ser feita nas câmaras, né, dos projetos. São bastante, né, Parê? São 15, né, que foram enviados, então essa distribuição deve ser feita aí nas câmaras. Petula tem alguma coisa para dizer sobre a Câmara do Infantil? Bom dia a todos. É isso que você comentou, né, Adriana, da gente estar fazendo a leitura, né? Todo mundo já está a par dos projetos, já recebeu o link, já iniciou as análises. Agora a gente precisa sentar junto com o fundamental para fechar os pareceres. Tá certo, Petula. Obrigada pela participação. Bom, hoje a nossa pauta tá curta, a gente tem que agora dar andamento nesses processos de análise até dia 30. Então, sugiro que as câmaras se reúnam e marquem uma reunião conjunta para dar prosseguimento e para a apresentação, então, desses pareceres até o dia 30, para que a gente possa dar continuidade, então. Essa é a palavra... Oi, Parê, pode falar. Eu gostaria, Adriana, que a gente saísse com a data marcada da reunião das câmaras. Podemos organizar? Quem que está de presidente do infantil? Petula. Petula, quer apontar uma data, por favor, para todo mundo já se organizar? Olha, Parê, as reuniões da Câmara do Infantil sempre antecediam a reunião do CEMESO, era de forma online, mas eu gostei bastante do formato que a gente fez presencial da última vez na Casa do Conselho. Então, se fosse possível, eu penso que seria mais interessante, né? Será que na próxima terça a gente consegue? Será que não é muito cedo? Se a gente marcasse na última semana de setembro? Pode ser. Aí o grupo já coloca na agenda, a gente não tem problema de agenda, né? Que dia que vocês estão fazendo regularmente? É nas terças-feiras, mas o dia 27 a gente já tem a reunião do CEMESO. Daí na terça ruim. não daria para ser. Teria Não pode que ser na quinta dessa semana, 27, 28, 29, quinta? Por mim, tudo bem, tem que ver os demais colegas, né? E os demais? Porque aí a gente sai com a data fechada, é tão difícil ficar mediando reunião em grupo, um pode, outro não pode. Pode ser, pessoal? Grupo aí, dia 29, Lauren? Por mim, pode ser. Pode. Joyce, quer falar também, Joyce?
Por mim também. Eu faço gostaria, parte da Câmara. sim, eu gostaria de verificar com a minha Câmara, que é Todos pela Educação. Eu estou com um ofício do Programa Uniforme Escolar Solidário, o 1988, e com um ofício 08 do Conselho Municipal, de Desenvolvimento Rural e Sustentável. E eu gostaria também de já agendar uma data com a Câmara para que a gente possa fazer o trabalho com esses dois documentos. E a minha sugestão de data é o dia 27 de setembro. Será que nós conseguimos? Quem faz parte da sua Câmara, Joyce? Sou tarde, eu, Joyce? dia Desculpa. 27. Pode ser, Isaura, pode ser à tarde. É que como já A gente tem dois tem reunião, né? documentos, ou dia 27, poderia ser, é que dia 22 já é na próxima semana. Então, sou eu, a Maria Angélica, o Alexandre, a Isaura. Eu acho interessante a gente já socializar essa agenda também, para que a gente consiga estar se organizando aqui. Então, eu teria o dia 27 no período da manhã, ou dia 22 no período da tarde. Pode ser 27 por mim, sem problema. Tá, eu vou deixar pré-agendado, então, para que a gente trabalhe com esses dois documentos. Tá certo. As câmaras do Infantil Fundamental fecharam o horário? Ficou dia 29, conseguiram fechar o horário? Lauren, você pode 30? Se a gente mudasse para 30 para fazer essa reunião conjunta? O grupo poderia no 30? À tarde, sim. Poderia ser à tarde? Para mim, diferente. Para mim também dá. Dia 30 à 30 tarde? eu não consigo, Parê. É tão difícil. Mas Vamos se ter for que virar a 27 à semana, tarde, então. tranquilo. Não, mas a atividade da Lauren é o dia inteiro, 27, né, Lauren? No 29, aliás, é o dia inteiro, Lauren. Sim, então não dá. No 29. 28. Dia 28 também não consigo, preciso estar em Campinas. Semana seguinte, outubro. Segunda-feira à tarde. Não Antes da pode, reunião do Maria, dia tem que ser 4. até o dia 30. A gente tem que fechar Ah, tem que ser o até dia 30. Então, acho que é assim, quanto mais antecipa, menos tempo a gente tem para a leitura. Eu vejo que a gente vai ter que contar com algumas faltas, infelizmente. Joyce, 27 à tarde. dia 27 à tarde eu de posso manhã também. Dia 27 de manhã tem esse mesmo, não tem? Tem a nossa Sim. reunião já. Então, Joyce, precisaria ser à tarde, por isso que eu perguntei à tarde. 27 à tarde, Elaine, ok. Lauren e Então, mas Isaura, aí ok a para vocês? 27 à tarde eu posso. Parei, eu não sou dessa Eu câmara. Então, 27 à tarde. 7, 9 à tarde, as duas câmaras. Qual o melhor horário? 14? 14, fica bom, né? Aí não dá, não tem jeito, Lauren, mas aí não tem como antecipar mais, não tem como cobrir. Mas não adianta a gente querer puxar para a semana que vem, porque aí não dá tempo de leitura, né? Elaine acabou de voltar das férias, aí não dá tempo. Aí nós vamos ficar só com uma semana. A Laura pode encaminhar os apontamentos, Laura. A gente isso. lê durante a reunião. Aí então, pode ser lá na Casa 27. dos Conselhos, você consegue agendar lá? Isso. Conseguimos, Presencial. tranquilo. Para fechar Obrigada. os projetos. Combinado. Então, dia 27, 14 horas, Casa dos Conselhos, tá bom? Câmara do Ensino Fundamental e Educação Infantil. Para fechar os projetos. Combinadíssimo. Obrigada, Aí, Adriana. Joyce, você vai ter que ver outra data aí para a reunião do parque. Você tinha marcado também dia 27.
Você vai ter que se alinhar aí com os... Eu vou tentar, então, fazer no dia 28, mas eu converso com o grupo. Né? Minha câmera é um pouco menor, então eu acredito que seja possível nós nos alinharmos para que a gente agende uma data, porque eu acredito que os trabalhos dessa câmara já estão bem encaminhadinho. Então, eu converso com o grupo e vejo a melhor data. Acredito que seja também no dia 27, no dia 28 à tarde, mas eu vou bater as agendas, tá bom? Tá certo, Joyce, obrigada. Lauren está com a mãozinha levantada, quer falar alguma coisa ou foi da outra vez? A Isaura. Bom, aí a Câmara, então, se organiza, então, conseguimos sair, então, com a data das câmaras do infantil e do fundamental, 27 do 9 à tarde, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Então, um bom trabalho para todas aí que vão analisar os projetos. Então, acho que não temos mais nada para tratar, né? A principal era a análise dos projetos. Então, eu vou encaminhar. Alguém tem mais alguma consideração para colocar? Então, eu vou encaminhar para o encerramento. Desculpem, nada mais havendo a ser tratado nesta data, 13 de 9 de 2022, às 9 horas e 45 minutos. Eu, Adriana Santos Pinto, vice-presidenta do CEMESO, considero encerrada a 616ª reunião do Conselho Municipal de Educação. Agradeço a secretaria da reunião, a conselheira Petula, que nos está auxiliando no dia de hoje. Então, muito obrigado a todos e a todas por participarem. Até mais. Um bom dia a todas. Bom dia, tchau, tchau.